Paz do Senhor para todos. Eu quero mais uma vez levar a palavra de Deus até vocês. É importante que você abra o seu coração para que Deus ele fale com você, pois o meu objetivo é este, que Deus possa falar ao seu coração. É com muita humildade que eu dirijo a minha voz até vocês para expor a palavra de Deus, para falar para vocês o que Deus tem falado ao meu coração e o que eu tenho aprendido. Eu quero compartilhar com vocês. Então, eu quero ler um texto aqui como base para dar início a esta mensagem. Eu quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 3, e o verso 1 está escrito assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Somente até aqui, meus amados e queridos irmãos e amigos que irão escutar esta mensagem. E com base nesse texto, eu quero falar sobre vontade. E antes de falar sobre esse termo, eu quero expor para vocês um verso, ou alguns versos, que está na primeira carta de Paulo a Timóteo. Se você quiser acompanhar, eu vou ler na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo.
Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, eu vou ler os versos 3 e 4. 1 Timóteo 3 e 4 está escrito assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, como eu falei, eu tomei como base o texto para falar sobre vontade. E estou expondo aqui para vocês a vontade soberana de Deus. Ele quer, desde o começo, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É uma vontade de Deus. É um desejo de Deus. Em linguagem humana, ele usa termos humanos, porque as Escrituras foram escritas por homens, mas foram inspiradas por Deus. Então, é a vontade de Deus, é o desejo dele que todos os homens se salvem. É a vontade de Deus que todos os homens conheçam a verdade. Então, eu estou expondo aqui em primeiro lugar a vontade de Deus, o querer de Deus. Ele quer que todos os homens do mundo todo se salvem. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. Jesus Cristo disse que muitos entram pela porta larga. E essa porta larga leva o homem à perdição. Jesus Cristo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará a Deus a não ser por Jesus Cristo. E muitos não escolhem este caminho. Muitos escolhem outros caminhos. Mas nós temos ali em João 14 e 6, eu vou conferir aqui, para que não fique errado a citação. João 14 e 6, onde ele disse: eu sou o caminho. Então temos aqui um artigo definido. O caminho, só existe este para que o homem se reconcilie com Deus. Só existe este mediador que é Jesus Cristo, para que o homem consiga fazer uma nova aliança, um novo concerto com Deus. Só existe este caminho. É o único que pode levar o homem a Deus. É claro que aqui é uma figura de linguagem. Este termo caminho é uma figura de linguagem para comparar Jesus a um caminho.
E um caminho geralmente nos leva a algum lugar. Um caminho geralmente nos leva a um endereço. E somente por Jesus Cristo podemos fazer uma nova aliança com Deus. Então, eu quero agora falar um pouco da nossa vontade. Ok? A vontade. Eu fiz algumas pesquisas, ouvi pessoas falando sobre esse tema, sobre esse termo vontade. E é claro que hoje temos muitas ferramentas para fazer pesquisas. E eu fiz algumas anotações aqui. Vontade é uma faculdade ou uma capacidade que temos de fazer ou não fazer. É uma capacidade que todos nós temos de fazer ou não fazer algo. E diante desta vontade, nós podemos tomar uma decisão de praticar ou não praticar, de fazer ou não fazer. Temos essa escolha, temos esse poder de escolha. Então, a vontade é a capacidade de livremente praticar ou deixar de praticar algum ato. Vontade é também a necessidade física ou emocional que o indivíduo tem de fazer algo. Veja que Eva, quando a serpente disse, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos de vocês, e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja o verso 6 de Gênesis 3. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. É através da vontade, é através do que vemos que sentimos vontade. É através do que vemos que sentimos desejo. Mas essa vontade e esse desejo, quando é governado pelo Espírito Santo, nós fazemos tudo da maneira correta. Nós fazemos as coisas, nós tomamos decisões com a ajuda do Espírito Santo. E vejamos mais que os jovens, eles não conseguem dominar a sua vontade. Quantas das vezes você vai a uma igreja, não só os jovens, mas adolescentes, pessoas de mais idade, que vão a uma igreja e na hora do convite elas não conseguem tomar uma decisão. Há uma barreira que prende você, alguma coisa que te prende. Você não consegue dominar sua vontade. Você tem vontade de ir lá na frente e aceitar Jesus como Salvador, mas você não consegue dominar esta vontade. E muitas das vezes
você, ao receber o convite, a vontade começa a dominar você. E você não consegue tomar a decisão de ir lá na frente e aceitar Jesus como seu Salvador. Então, é por isso que muitos jovens entram no mundo do crime e não conseguem voltar mais. Muitos entram no mundo das drogas e não conseguem voltar mais. Muitos entram no mundo da prostituição e é difícil sair de lá. Muitos entram no mundo do adultério e é difícil sair de lá. Muitos entram no vício da bebida, do cigarro, das drogas. Muitos entram no mundo do crime e não conseguem sair mais. E quantos já não desceram a tumba fria por entrarem nesse mundo de criminalidade? No mundo das drogas, quantos jovens não já desceram a tumba fria? É pura vaidade da carne, da nossa natureza. Então, para dominarmos a nossa vontade, nós precisamos nos entregar a Jesus Cristo. Deixar que Ele seja o nosso Senhor, o nosso governador. Somente assim nós conseguimos dominar essa vontade. Esses desejos, o apetite desordenado que nossa natureza tende, que é apenas para satisfazer o nosso corpo. Então, vamos dar sequência aqui. E é por essa vontade interior que pecamos. É por essa vontade. Veja que Eva, veja o verso 6 novamente de Gênesis 3. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Mas sabemos que Deus tinha avisado antes. Deus deixou ali uma lei que eles não podiam comer da árvore. Veja melhor aqui em Gênesis 2 e o verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comereis. Ou seja, era uma ordem de Deus, era uma lei de Deus ali. Deus disse: vocês não podem comer da árvore da ciência, do bem e do mal, porque no dia que vocês comer dessa árvore, certamente morrerás. E veja a mentira do inimigo, dizendo: certamente não morrereis. É isso que ele faz, ele engana as pessoas. Então, vamos aqui. Pecado. O que é pecado? O pecado é desobedecer a lei de Deus. Quando pecamos, nós desobedecemos a lei de Deus. Existem leis humanas. Por exemplo, se você entrar
em uma empresa, existem normas ali que você deve cumprir. Se você entrar para o exército, para a marinha, para a aeronáutica ou para qualquer outra entidade que policial, você deve obedecer às leis, às normas daquela entidade. Não significa que por você ser um policial federal, civil ou militar, que você pode fazer tudo o que você quer. Não. Todos nós sabemos que existem esses agentes, eles obedecem aos seus superiores. Eles não tomam decisões por si próprios. Um pelotão, por exemplo, ele segue as ordens de seu comandante. Então, o pecado é desobedecer à lei de Deus. Quando pecamos, nós desobedecemos à lei do nosso Criador. E pecado é tudo que praticamos contra a vontade de Deus. Todo ato que praticamos, que confronte, que seja contrário à vontade de Deus, é pecado. Tudo. Não existe pecado pequenininho e pecado grandão. Todo ato que praticamos que seja contrário à vontade de Deus é pecado. Então, pecado é tudo que praticamos que confronta a vontade de Deus. Então, para nos libertarmos do pecado, para que Deus possa perdoar os nossos pecados, nós precisamos nos chegar a Jesus Cristo. Nós precisamos aceitá-lo como Salvador. Nós precisamos querer que Ele seja o nosso Senhor, o nosso governador, o nosso mediador, para que nós venhamos ter comunhão com Deus. E é claro, pecamos, mas devemos nos arrepender para obtermos o perdão de Deus. Devemos nos arrepender dos pecados cometidos no passado, dos pecados cometidos agora no presente e dos pecados que iremos cometer. Porque se você peca voluntariamente, peca e sente remorso, apenas um remorso, você peca e na hora ali daquela agonia, você sente aquele remorso e pede perdão a Deus, mas de repente você comete aquele mesmo pecado. E você não consegue parar de cometer aquele ato. Mas você não consegue parar. Ou seja, o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta de Deus. Então devemos pedir perdão e nos arrependermos de verdade. E pararmos de praticar este ato. Pararmos de praticar pecados. Aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, se você está nesse estado que eu estou falando, você peca,
pede perdão, ou talvez nem se arrepende, sente apenas um remorso. Está escrito que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, devemos confessar nossos pecados a Deus e nos arrependermos para alcançarmos o perdão dele. É importante lembrar que Jesus Cristo, enquanto estivermos nesse corpo, está como nosso advogado. Mas depois que partirmos para a eternidade, ele será nosso juiz. Então, arrependam-se enquanto há tempo, como disse João Batista e Jesus Cristo. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Em nome de Jesus, eu quero externar aqui a minha gratidão a Deus e quero também agradecer a sua atenção, que é preciosa, o seu tempo. Muito obrigado por você ter dedicado o seu tempo para ouvir esta mensagem. Deus em Cristo vos abençoe a todos. Amém.